Bom, então vamos lá. Agora começar a aplicar o CRUD quando eu clico, né? Então quando eu clicar aqui em cima do lançamento que foi realizado, ele tem que ter a possibilidade de eu editar esse lançamento. Então ele tem que deixar eu alterar de repente o valor, alterar a data, enfim, anexar uma nova imagem ou um novo posicionamento, enfim. Ele precisa dar liberdade para o usuário, inclusive se ele quiser apagar, tá bom? Claro, é sempre bom lembrar que você, programador, você precisa ter a noção da regra do negócio quando se aplica ao CRUD. Dá um exemplo. Se esse aplicativo fosse um sistema web empresarial, é muito provável que o CRUD ele teria que ser um pouco mais trabalhado. Não faz sentido eu liberar para todos os usuários, por exemplo, deixar com que apague esse registro para, de repente, se estiver fraudando alguma coisa, ou alterar valores e ele, de repente, digita um zero a mais, que faz toda a diferença, sabe? Então, as coisas precisam ser melhores trabalhadas, tá? Mas a perspectiva do Smart Money é de ser um aplicativo pessoal, de uso pessoal, tá? Então, logo não faria sentido eu fazer todas essas amarrações. Então, dado essa ressalva, é importante quando você for fazer algum sistema empresarial, pode ser web, desktop, enfim, pode ser aonde você achar interessante, que você primeiro analise a hierarquia das coisas, a hierarquia das pessoas que vão mexer, para que você não deixe ponta solta e depois dê problema, tá? Depois, aqui é sempre desabafando com você agora, sempre estoura na mão do desenvolvedor. Sempre vai começar, é um problema no software, é um bug. A gente já teve, abrindo um parênteses aqui e comentando um pouco com você, como é complicada essa situação. A gente tem lá na empresa um sistema de gestão de pizzarias e food no geral, né? Não iFood, e-food de comida, né? E esse sistema gerencia o estoque. Então, o que estava acontecendo uma vez? Estava dando diferença com o que a gerente contava em termos de queijo com o sistema. Como o sistema estava sendo desenvolvido, esse módulo específico, a gente ficou basicamente 45 dias entre recebendo reclamações, até lá na pizzaria a gente começou a contar, e era um funcionário roubando a pizzaria. Então, o que esse funcionário fazia? Ele era responsável por levar o lixo embora quando a pizzaria fechava, era uma pizzaria até grande. Tá, então o que ele fazia? Ele ia lá no estoque, pegava uma peça de queijo e jogava no lixo. E depois como ele que ia jogar o lixo fora, ele pegava a peça de queijo que já estava no lixo e levava para casa. Então essa diferença no sistema de estoque era a diferença que o funcionário estava carregando. Só que quando você está desenvolvendo um sistema, quando você está ali, quando você não é uma Oracle da vida, que tem um sistema que roda em milhares de clientes, você é um desenvolvedor menor, assim como eu, tá? Tem uma empresa menor. O que acontece? A necessidade, a culpa sempre cai sobre o sistema e você tem que acabar, no bom sentido, provando que as coisas estão erradas. Então, a gente lá da empresa não precisaria ter passado por isso, né? Era simplesmente o gerente e o dono lá começar a investigar melhor. Mas como era um sistema que estava sendo desenvolvido um pouco mais novo, enfim, teve essa situação. Legal? Então, só abrindo um gancho aí para começar a inserir você algumas situações que acontecem que, de repente, se você não estiver no meio, pode ser com que você se depare e faça sentido também você começar a analisar agora, né? Afinal, enfim, é sempre bom estar prevenido. Legal? Então vamos lá, sem mais conversinhas, vamos começar então aqui a falar sobre a estratégia, tá? Então quando eu venho aqui no meu, deixa eu abrir de novo o meu Visual Code aqui, Code, Smart Money, V2. Então quando eu venho aqui, tá, gente? Esse aqui eram os arquivos que a gente já estava trabalhando. Então, quando eu estou aqui no Entry List, que é a lista, você percebe, como eu já comentei, que a gente tem um botão. Então, o que a gente precisa incluir aqui? A gente precisa incluir aqui um clique, tá? Clique em que eu dou aqui, ó, Edit Entry. E eu preciso passar o que aqui? O próprio Entry, tá? Então, o Entry vai ser passado aqui, vai ser o objeto, tá? E esse objeto aqui, ele vai ser o objeto responsável por ser editado, tá bom? Então, o que eu preciso fazer agora? No entryList.ts, entryList.ts, eu preciso, obviamente, colocar
o método aqui. Aqui em try. E a gente vai começar a trabalhar a partir daqui. Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar o new and try page, que é a página, tá certo? E essa página, o que ela vai fazer? Ela vai abrir lá o registro, com o registro carregado, mas a gente vai fazer por partes. Então, preciso importar, import new and try page from. Eu gosto bastante de fazer essa parte passo a passo com você, porque senão, enfim, é uma parte que normalmente é mais sensível, tá? Em termos de conhecimento. New and try page. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Sempre eu gosto de colocar um console, principalmente quando a gente está aprendendo, tá? And try list. Open and try. Eu vou colocar aqui, ó. JSON stringify and try. Ok? E eu vou colocar aqui, ó. This.navControl.push. E vou colocar aqui a página, tá? Só que tem uma questão. Se eu passo aqui o push, ele simplesmente vai abrir a página, tá? O new and try page, lá do outro lado, ele não sabe qual o motivo que ele está sendo aberto. Então você precisa passar para ele alguns parâmetros, e é isso que a gente vai fazer agora. Então o que eu vou fazer? Olha só aqui, ó, entry id, eu vou colocar aqui, ó, entry.id. Tá? Ou seja, eu vou passar esse argumento para ele, esse parâmetro para que ele possa chegar e para que ele possa finalmente receber esse ID que eu recebi daqui e que, por sua vez, foi passado daqui. Então, quando o usuário clicar, ele tem que mostrar. Tá bom? Então, eu vou executar aqui o aplicativo para a gente ir bem baby step. Essa aula não vai ser uma aula rápida, tá? Já ajeita o bumbum na cadeira aí onde você estiver estudando, porque eu quero ir bem passo a passo para você entender, porque como eu comentei, o CRUD é uma das situações primordiais de qualquer sistema, então quero ter certeza que nada passe aí em vão, tá bom? Então deixa eu abrir o aplicativo aqui. Então estou com o aplicativo aberto, se eu clicar aqui em qualquer lançamento, vamos clicar nesse aqui primeiro, ele vai abrir a nossa telinha, legal? Então, só que, veja bem, não adianta nada eu abrir, eu tenho que fazer com que essa tela, o New and Try Page, ele consiga entender o seguinte: bom, eu estou sendo aberto, estou sendo invocado por alguém, então eu preciso esperar alguns parâmetros. Então, qual vai ser a estratégia? Se existir o parâmetro entry_id, o que eu vou fazer? Vou carregar os valores de entry_id e vou deixar preenchido aqui no formulário. A boa notícia é que o Angular, que é o framework que a gente está usando aqui junto com o Ionic, ele já deixa a maioria dessas coisas bem mais automáticas. Então basta eu manipular aquela variável inTry, aquela variável que a gente está usando dentro do formulário, coloque os valores lá dentro com as chaves corretas, com os nomes das chaves corretas, que já vai vir preenchido dentro do formulário, tá bom? Isso é uma das facilidades, uma das vantagens de estar trabalhando dessa forma. Então, deixa eu voltar aqui no editor, entry list, então tem que chegar aqui no new entry. Então, esse new entry aqui que vai ser o responsável por receber, enfim, as coisas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é no view load, a gente vai trocar aqui, ó, para o ng on init. Não vai deixar assim, desculpa, tá? Desculpa fazer uma confusão aqui com você. Const entry id igual, vamos lá, this navparams, tá certo? This navparams ponto get, e a gente vai aqui recuperar o que a gente passou do outro lado, entry id. Fica atento que o nome precisa ser o mesmo, tá? Então, se eu chegar aqui, ó, no entry list e passar aqui, ó, entry id, do outro lado precisa receber entry id. Então, é isso que a gente vai fazer. E o load data, o que ele vai receber? Vai receber isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, console.log, colocar aqui, ó, new entry, e vou colocar aqui, ó, entry id, só para a gente rastrear, tá? Isso não é necessário, você sabe que é só uma saída do console, mas é sempre bom rastrear lá do outro lado. Eu vou colocar o load data. O load data, ele agora precisa ter a capacidade de ler os valores, então vou colocar aqui, ó, entry d igual a null, só vou deixar assim, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Olha só, if entry id for maior que 0, ou seja, por que maior que 0? Porque não existe nenhum id
lá dentro do banco de dados menor que 0 é sempre maior ou igual a 1, então eu vou fazer esse macete, olha só que interessante. Se existir um número de ID maior que 0, significa que eu estou passando alguma coisa válida. O que eu vou fazer? This.load and try. Esse método ainda não existe, tá? Mas ele vai passar a existir a partir de agora. Load and try. E aqui eu vou incluir esse método. Load and try, eu vou colocar aqui and try id. E aqui é onde a gente vai fazer a mágica acontecer, tá? Qual que é a mágica? Qual que vai ser a estratégia? Pensando em termos de estratégia. A gente vai lá no entry.dow, tá certo? A gente aqui tá no entry.dow. E não sei se você lembra, mas a gente já deixou uma função específica que dá um get a partir do id. Então o que ela vai fazer? Select asterisco for entries where id alguma coisa, não é isso? Passou o data, ele vai executar isso e vai retornar o item, o primeiro item, tá certo? Que é o próprio id. Não existe, ou não é para existir dentro desse banco de dados, um registro com o mesmo id. Até porque os IDs aqui, cada registro tem como chave primária o id. E a chave primária não deixa os IDs se repetirem, porque foi assim que eu marquei. Se eu vier aqui no database, vamos lá. O database está até aqui aberto. Create exist, vamos colocar aqui, ó, id, integer, primary key. Então é chave primária com alto incremento. Então essa chave primária vai garantir que nenhum id tem inclusive um valor igual. E o alto incremento vai contar lá pra gente, tá bom? Então indo um pouco mais afinco aí. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu preciso adaptar o meu account a receber ter um método, por exemplo, que ele possa, para que ele possa interagir, né, junto com o account, que é dessa forma que a gente está fazendo. Então a gente vai fazer o seguinte, vai criar um método chamado getIntry, que a gente vai passar aqui entryId, tá certo? Que nada mais, isso só vai ser uma interface. entry.dow.get e eu vou passar o próprio ID que está aqui. Nada demais, tá, professor? Por que você não passa direto? Né? Por que você não chama o entry.dow direto? É porque a gente está usando o account como um agregador de regrinhas de negócio, né? E você vai ver que ele vai começar a ficar bem mais importante a partir de agora. Não vai ser só chamadinhas. Inclusive ele faz algumas contas. A gente já discutiu isso nas aulas anteriores sobre providers, sobre como fazer a arquitetura de um aplicativo, de um sistema. Eu já dei esse feedback aí, tá bom? Então o que eu preciso fazer agora? No new entry eu vou ter que colocar assim. Vamos lá. This account, tá certo? Ponto get entry. E eu vou ter que passar então o entry id, ok? E o que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui, ó, ponto then, e vou passar aqui, vou receber o entry. Esse entry está sendo passado lá do outro lado, né? Aqui, e vou passar dessa forma. Então, olha só, ele dá o get entry e ele retorna o entry nessa variável aqui a partir do id que eu passei. Então, vou colocar aqui, ó, console.log, ok? New entry, load entry. E aqui eu vou colocar json.stringify, vou colocar aqui, ó, entry, que é a variável que eu estou recebendo, ok? A partir disso aqui. Perfeito? Vamos bem passo a passo, de novo, para que você não fique aí depois chateado. Então a gente vai colocar aqui, ó, this.entry, que é o ngModel. Quando eu falo de ngModel, que diabo é isso, professor? Eu vou vir aqui, ó, form, e ele está dando aqui, ó, ngModel, entry amount. Então, dentro da variável entry, que eu estou declarando aqui, eu vou declarar alguma coisa com ponto, né? Então vai ficar this.entry, ok? Igual a entry. Ou seja, eu estou pegando o BD do banco de dados e estou nivelando aqui. Por isso que é importante a gente sempre manter o mesmo nome do banco de dados. Então, se a gente vier, tem amount, se a gente vier aqui, tem categoria ID, a gente tem aqui entry at, description, address, image. Então a gente tem todas as coisas aqui que o nome está nivelado com o banco de dados. Se você desnivelar esse nome, vai chegar essa hora que você vai precisar fazer assim, ó, this.entry, ponto, sei lá, o campo chama X, mas eu estou recebendo um Y aqui, ó, entry Y. Eu vou precisar fazer isso, isso é chato.
tá? Então, fique sempre atento aí. Como eu já sabia dessa situação, que era chato, enfim, eu já me preveni desde o momento que eu comecei a trabalhar desde o primeiro momento que a gente começou a trabalhar. Bacana? Então agora a gente vai fazer o primeiro teste. Eu vou clicar lá dentro do botão, que fica lá no Entry List, né, naquelas listinhas lá embaixo, vou clicar. Ele precisa abrir a tela chamada New Entry com os valores carregados do banco de dados, tá bom? Então deixa eu só abrir meu aplicativo aqui, só um minutinho. Então eu estou aqui com o meu aplicativo aberto, então a gente vai clicar nesse primeiro lançamento aqui. Então se eu clicar nesse primeiro lançamento, vá lá, ele está aqui com todos os valores preenchidos. Então eu tenho aqui o valor de amount, o valor do category D, tô com a data, olha só que interessante, ele deixando azulzinho, falando que isso aqui já está preenchido, mesmo nós não tendo preenchido anteriormente. Então se eu clicar aqui, ele vai deixar eu editar, e nesse caso aqui da descrição, deixa eu só abrir aqui para você, só para você não ficar boiando, tá? No caso da descrição, eu vou dar aqui o Open Description Modal, olha só que a gente colocou Prompt, Add Input, Description e Value. Value está aqui, This Entry Description. Então, como eu estou carregando aqui, vamos lá, me perdi, aqui para cima. Load Data, aqui. Como eu estou carregando direto, fazendo uma atribuição direta, o que ele vai fazer? Ele já vai deixar as coisas preenchidas aqui com o valor que eu quero, tá? Assim também vai funcionar, deixa eu dar um cancelar aqui, assim também vai funcionar para a data, e a câmera tem só um detalhe, tá? A câmera tem um detalhe que a gente precisa ajustar, que o que ela está fazendo? Ela está abrindo a tela de captura. A gente precisa fazer uma tela de visualização de imagem, mas calma que essa aula ainda vai ter mais algumas partes, porque como eu comentei com você, eu quero fazer bem passo a passo, quero deixar essa aula bem didática para você caminhar aqui comigo, tá? Mas não vamos colocar o boi na frente da carroça, porque senão daqui a pouco a gente vai se confundir as coisas. Vamos primeiro fazer bem passo a passo. Mas o mais importante, olha só, que eu tenho essa opção aqui, se eu quiser incluir mais um 3 aqui, ficar 13 centavos eu posso. Mas tem um detalhe que agora vai ser a hora que a gente precisar corrigir. Se eu clicar aqui em debitar, tá certo? Esse botão debitar, o que ele faz? Ele vem aqui, olha só, tem um botão chamado debitar, que ele chama uma função chamada submit form. Essa função submit form, deixa eu só vir aqui, ela chama o insert db, que por sua vez faz aqui os campos, chama uma função add entry, que por sua vez chama um insert. Então ele vai inserir, sendo que nessa situação de atualização eu tenho que chamar essa função de update, para que ele não insira um novo registro dentro do banco de dados, sendo que aquele registro eu já carreguei. Então eu preciso adaptar agora essa função aqui de submit form para analisar o seguinte, olha, eu tenho um entry ID carregado. Se eu tiver um entry ID carregado, então isso é um indício que eu estou editando. Logo eu não posso chamar o insert, tem que chamar uma função de update. E essa é a etapa que a gente vai fazer agora nesse momento, tá? Então essa é mais uma das etapas aí que a gente precisa fazer para construir um CRUD. Claro que a partir de agora, como você já está ficando no bom sentido, macaco velho, né, junto aqui comigo, você não vai cair nessas pegadinhas. Você já vai construir um insert, um update. É que quando você começou a trabalhar aqui comigo, começou a estudar aqui comigo, você ainda estava dando os primeiros passinhos, os baby step. Então não adiantava eu trazer toda essa enxurrada de informação que você ia se perder, ia virar uma meleca. Tu falas por experiência de professor, tá bom? E depois as coisas iriam dar errado. Então o que eu preciso fazer? Olha só. Eu preciso colocar aqui, enfiar um if aqui, né? If this.entry. Então eu vou perguntar o seguinte, você tem o atributo id, né? Maior que 0. Esse atributo id, ele está vindo lá do BD. Se eu vim aqui do database, tá? O entries tem um id. E se eu faço a recuperação desse registro, ele tem o campo id, naturalmente, tá? Maior que 0, aliás. Então vou vir aqui. Então se eu tenho um campo maior que 0, é um indício que eu preciso fazer um update. Se não, eu faço um insert, que é um insert normal que ele está fazendo. Então aqui no update, eu preciso colocar aqui, this.updateDB. Claro que essa função ainda não existe, a gente vai inserir ela. Então vou colocar aqui updateDB e é isso que a gente vai fazer.
Agora, basicamente essa função de update, o que ela precisa fazer, tá? Ela precisa chamar de novo os métodos, tá? Os campos, que basicamente vão ser esses campos aqui, tá? E o que eu preciso fazer? Eu preciso também receber o ID. Então, vou colocar aqui const this.intry. Você já vai entender porque eu preciso passar o ID, tá? E aqui eu vou chamar uma função do account. This.account. Aliás, vou criar uma função que vai ser parecida com essa aqui. Vou até acabar copiando e colando, tá? Update. Vou colocar aqui update intry. De novo, essa função não existe. A gente vai agora ajustar ela no account. Então, vou colocar aqui, ó. Update intry. Opa, o que está fazendo aqui? Update in try é tanto copy-paste que a gente vai ficando maluco. Ele não atualiza saldo, o update in try, porque se eu atualizei, enfim, eu tenho que chamar uma função depois de carregar, de ler o saldo de novo, tá? Vou passar aqui agora o update. E é isso. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Agora a gente vai vir aqui no entry_down e vai criar uma função de update. O update ele está esperando poucos parâmetros aqui. Basicamente, a quantidade de parâmetros é igualzinha, tá certo? Do insert, com exceção que eu preciso passar o ID, que é quando eu vou fazer o where aqui, tá? Para economizar um pouco mais do seu tempo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a função de update que eu tenho aqui. E assim eu te explico pontualmente, tá? Então eu vou dar um update in tries, set amount, tá recebendo um amount aqui, set category ID, que eu estou recebendo category ID aqui, description, que eu estou recebendo aqui, tá certo? Tá aqui o description, entry at, que eu estou recebendo aqui, latitude estou recebendo, longitude, address e image, e olha só, o ID, where ID que está recebendo aqui, tá certo? Está recebendo no final. Então vamos só verificar aqui, ó. Amount está aqui como primeiro, category ID, entry at, description, latitude, longitude, address, image e o ID é para esse próximo aqui. Então vamos contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que ter 9 variáveis aqui no data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá batendo. Então eu estou recebendo aqui ó, o amount, category ID, description aqui. Estou recebendo aqui o entry at, o latitude e longitude, o address, latitude, longitude e address. E estou recebendo aqui o image. Tá certo? Só que ainda eu preciso receber aqui também o ID, né? O ID eu vou colocar ele aqui na frente, tá? Enfim, eu vou colocar o ID aqui na frente que é o mais importante. Então eu preciso passar o ID. Só que aqui o ID, deixa eu ver que ordem que é o último. Enfim, você pode ajustar da maneira que você achar interessante aqui. Ele está recebendo. New entry dated. Tá? Então, basicamente é isso que eu preciso fazer. Então aqui o update entry eu vou ajustar aqui, update entry. Então ele passa a receber aqui, deixa eu ver. Opa. Ele passa a receber aqui, ó, o ID, né? ID, amount, category ID, description, tá recebendo, entry at, enfim, falta aqui então o ID. É dessa forma que eu faço para verificar se tem muitos parâmetros e se eu estou perdendo algum outro parâmetro, tá? Vou colocar aqui registro atualizado. Então, basicamente é isso que eu preciso fazer aqui, ó. Olha só. If existe um ID maior que 0, então dou update DB e um insert DB. Tá? Eu preciso fazer essa escolha. Então, basicamente agora eu vou testar o aplicativo e vou ajustar um valor. Ah, tem um detalhe importante, tá? No momento que eu faço um update, deixa eu ver aqui, no momento que eu faço um update in try, vamos lá, eu preciso dar o load balance. Deixa eu ver aqui, ó, o método load balance. Vamos ver aqui. Aqui o método get balance. Ah, desculpa, o método load balance aqui. Esse método ele calcula o saldo atual, fazendo um sum lá no banco de dados. Se eu vier aqui, ó, get all,
by category, get balance. Ele faz um sum. Por que eu preciso fazer isso de novo? Porque se eu simplesmente chamar isso daqui e ignorar isso aqui, pode ser que a pessoa tenha ajustado o valor. E daí o saldo que fica aparecendo lá em cima no aplicativo, ele vai ficar diferente. Imagine que eu coloquei um zero a mais, tirei alguns centavos, isso não pode acontecer. Então tem que chamar aqui, ó, this.loadBalance. Tem que chamar ela de novo aqui, tá certo? Então o load balance vai fazer com que eu tenha o saldo de novo carregado, tá? O saldo carregado, ele vai chamar essa função load balance aqui, que por sua vez vai atualizar esse número, tá? Vamos colocar então agora o aplicativo para rodar. Eu vou rodar aqui e a gente vai ver o resultado disso aqui. Então a gente vai lá, agora eu vou pegar esse valorzinho, primeirinho que está aqui, colocar mais, sei lá, vai passar para 12,31. Então você viu que ele passou para 12,31 e colocou aqui 43,38, que é o meu saldo atual, tá certo? Para a gente finalizar o nosso CRUD agora aqui, o CRUD básico, tá certo? A gente precisa colocar um botão de deletar, botão de apagar as coisas, porque de repente eu posso ter lançado esse valor errado, enfim, pode ter tido alguma consequência aí de erro de digitação, por algum motivo eu quero apagar, problema meu, que sou o usuário, tá? Vamos lá, então eu vou aqui dar um delete in try. Vamos primeiro atualizar o botão. Vamos vir aqui então, new and try, e eu vou colocar esse botão, daí é uma escolha sua, tá? Eu vou deixar isso aí como uma opção sua de colocar um botão aqui do lado. Ele vai ser vermelho, tá? Eu vou colocar aqui, botão, daí você vai entender, tá? Vai ser um YonFab color danger, que vai ser vermelho, e ele vai ter um ngIf. Se o entry id for maior que 0, ele aparece, senão ele não aparece. Ou seja, aqui a gente já faz essa questão enfim, de estar editando ou não. Daí ele vai ter uma função chamada delete in try, que você vai receber o ID atual, tá? Então vou colocar aqui, ó, debaixo do update, vou colocar essa função e vou passar aqui, ó, in try ID. É uma função tranquila, tem nada muito sofisticado, mas com exceção de um alert, tá? Deixa eu mostrar aqui para você, assim você fica mais tranquilo, tá? Então, vamos lá. Ele vai perguntar aqui, ó, deseja apagar, né? Tem um cancelar e tem um OK. Se eu der um OK, o que eu preciso fazer? Preciso ir lá no... Vou colocar aqui, ID. Eu preciso ir lá no account, colocar o ID aqui, e o ID aqui. Eu preciso ir lá no account e criar uma função delete in try. Essa função delete in try só recebe o ID e manda fogo nele. Vamos vir aqui então, tem o update, olha só, vou colocar ela aqui, ó, delete in try, que vai ser aqui o ID. É só isso que ela recebe. Ela vai chamar aqui, ó, this.entry.delete. O delete, ele espera o quê? Um ID, que é o mesmo que eu tô passando aqui, ó. Nada demais, tá? Vamos lá, deixa eu só verificar aqui, delete in try. E tem um detalhe que eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar pegar aqui, ó, return, e vou precisar usar aqui um then, porque eu vou precisar recarregar de novo o balance, tá vendo? Preciso fazer aqui de novo. Then, o then você já sabe, né? Não preciso ficar chovendo no molhado. Que é isso? E vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Console log, new and try. Delete and try. Eu vou colocar aqui o ID e eu vou fazer o que? Nossa, o que eu digitei aqui? .load balance. Tá, eu vou chamar o balance de novo. Beleza? Vamos só recapitular aqui. Então eu tenho o método delete in try, o método está implementado aqui, tem um alert que ele pergunta se eu desejo apagar. Se eu pressionar o OK, ele tem um renderer aqui que ele vai chamar essa função account delete in try. Delete in try recebe um ID, chama aqui esse delete, que esse delete espera um ID, deleta e faz as coisas acontecerem. Daí eu carrego o load balance. Vamos testar isso aqui então, vamos ver como é que está funcionando. Segura aí um minutinho. Então, a gente vai agora abrir então o nosso registro queridinho que a gente estava editando e olha só, apareceu
esse botão. Depois você pode ajustar o tamanho do botão, pode ajustar o quanto eles estão distantes, porque dependendo do dispositivo que você estiver usando, tá? Se for um dispositivo com uma tela mais estreita, pode ser que algum botão desses eles possam passar para baixo. Ou seja, ele vai estreitar isso aqui e depois, para não encavalar, ficar um botão em cima do outro, ele joga um botão para baixo, tá bom? Então, vale a pena você testar no seu telefone, testar na sua resolução, para que você possa definir qual é a melhor distância para esses botões. E a distância, você pode mexer aqui no CSS. Você vem aqui no New and Try, ó, newandtry.css, que a gente já fez esse trabalho aqui, e o Ion Fab, olha só. Tem o font size, tem o margin right, que é a margem que eu vou colocando, enfim. Você pode também mexer no tamanho do ícone, né, do tamanho da fonte do ícone. Enfim, você pode brincar com isso aí, fica a seu encargo fazer, tá bom? Vamos clicar então, vamos testar aqui esse botão. Olha só, o alert entrou e ele te pergunta, deseja pagar? Sim, desejo. Ele volta para lá e olha só, aquele registro lá foi apagado e mexeu no saldo. Então, com isso, faz com que eu tenha a opção de CRUD completa, tá? O que eu vou precisar fazer agora, ela não está ainda finalizada, tá certo? Falta alguns detalhes, tá bom? Primeira coisa que eu preciso fazer de detalhe é alterar esse botão aqui de debitar para salvar, porque eu não estou mais debitando, só estou salvando, tá? E tem outro detalhe também, que quando eu abrir a câmera, ela tem que abrir a imagem anterior que eu havia fotografado já, não a opção de uma nova imagem. E se o cliente, o usuário, desejar captar uma nova imagem, daí sim ele abre a câmera de novo. Então a gente precisa fazer esse exercício. E tem um exercício também que a gente precisa fazer, que é se eu alterar qualquer valor aqui dentro e clicar em cancelar, ele não pode deixar, ele pode ter que perguntar, olha, você alterou alguma coisa, você deseja fechar? Né, para o usuário não perder, o usuário não ficar chateado com a gente, com o nosso aplicativo. Né? Olha só, poxa, eu sei que eu alterei, que eu cliquei em cancelar, a culpa é do usuário, mas ele nunca vai admitir a culpa, né? Então eu estou jogando essas situações aqui para você agora no CRUD, para você começar a ficar esperto, tá bom? Então eu vou encerrando essa parte da aula aqui, porque afinal a gente já ultrapassou 30 minutos de aula, já é bastante tempo de aula, para você fazer. Vou deixar também o código anexo aqui e para que a gente possa completar a próxima parte da aula com esses detalhes, tá bom? Então até a próxima parte. Tchau, tchau.